Olá, olá, cartoleiro! Vamos lá para mais um videozinho de dicas para vocês aqui no canal. Rodada 17, rodada com bastante jogos, completa e muitas boas opções para escalar. Então vamos lá, passar um resumo para vocês, dicas posição por posição, trazendo sempre análises estatísticas. E vamos lá, começando aí pelo nosso desempenho na última rodada. Então, 80 pontos, quase aí, 79. Uma rodada nem ruim nem boa. Uma outra opção poderia ter ido melhor ali, chegados nos 90, 100 pontos. Mas fiquei feliz com o resultado, acima da média dos cartoleiros. Acabamos valorizando um pouquinho, mas tudo bem, né? Muito pelo Caio Jorge e alguns outros jogadores que estavam valorizados. Rascaeta, nosso maior pontuador, voltou a mitar, participar de gols. O Brasão acabou decepcionando dessa vez, não fez tantas defesas. E vamos lá, escalar o nosso time para a rodada 17. Passar um pouquinho pelos jogos aqui até. Então a gente tem 4 jogos começando a rodada. Botafogo e Corinthians, Mirassol e Vitória, Fortaleza e Bragantino e Sport Santos. No sábado também Palmeiras e Grêmio, São Paulo e Fluminense, Cruzeiro e Ceará, Inter e Vasco, Bahia e Juventude, jogo que a gente deve ficar de olho, e Flamengo e Atlético Mineiro para encerrar a rodada. Então vamos lá, começar a escalar o nosso time, vender todo ele aqui. E vamos começar por aqueles caras que nos garantem excelentes pontuações, começando pelo nosso grande ataque. E não tem como eu deixar de fora, artilheiro do campeonato, decepcionou na última rodada, mas volta a jogar em casa. E em casa o Cruzeiro é muito forte, líder do campeonato. E já vai estar no meu time aqui, não tem nem muito o que falar, né? Média de quase 4 finalizações, quase todo jogo em casa participa de gol, então tem que estar no time. Outro nome bastante interessante para a rodada, Arthur Cabral enfrentando o Corinthians. Corinthians numa certa crise, uma pressão da torcida para vencer, bastante questões até externas em cima do time. Arthur Cabral aí com mais ou menos 5 finalizações quando jogou em casa, então, olhando umas anotaçõezinhas aqui. Baita nome também. Outro bom nome, Vitor Roque, reencontrou o gol nos últimos jogos, tem participado, então pega um Grêmio em casa, Grêmio que não vem jogar também, então é um excelente nome também, né? Se for pegar aí, já participou de 3 gols, nas últimas 2 rodadas participando de gol. Luciano, 2 mitadas aqui, fez o gol, garantiu a vitória de São Paulo em cima do Juventude, pega o Fluminense em casa, lei do ex, é um bom nome também para estar de olho para essa rodada. Eric Pulga, excelente nome também, em casa pontua muito bem, né? Tem uma média ali de quase 3 finalizações e quase 3 desarmes jogando em casa, então é um ótimo nome também para a rodada. Pega o Juventude, se você for pegar o histórico do Juventude para centroavantes, cedeu ali, última rodada, no final de semana. Gabigol, 20 pontos. Caio Jorge, 13 pontos. Quando enfrentou o Flamengo, Pedro, 15 pontos. Quando enfrentou o Fortaleza, Lutero, 26. Enfrentou o Inter, Wesley, 9 pontos. Então, Juventude tem uma defesa não tão boa, principalmente quando joga fora de casa. Então, Eric Pulga se torna um bom nome também. Luiz Araújo, Everton, alguns jogadores do Flamengo também são bons nomes para a rodada. Vamos até ver. Pedro, não tá como nem dúvida aqui, mas dá para ficar no radar aí, caso venha a ser titular, pode ser uma opção mais ousada. Mas eu vou estar fechando aqui meu time com o Arthur Cabral, né? Botafogo jogando em casa, pega um Corinthians, então acho que tem chance de pontuar. Luciano é um bom nome, mas eu vou estar ficando aqui com o Vitor Roque no meu time. Vitor Roque que tem reencontrado o caminho do gol, e o Palmeiras vem de 2 vitórias, venceu do Galo, venceu do Fluminense, e acho que vai vencer aí do Grêmio. E agora vamos para os nossos meias, né? Arrascaeta, começar por ele aí. Reencontrou o caminho do gol, fez assistência, joga em casa contra um Galo com uma certa crise, uma pressão também externa aí, muitos jogadores botando o time na justiça e tudo mais. Então, a Arrascaeta aí em casa tem quase média de 3 finalizações, sempre está participando de gol, excelente nome para a rodada e tá aqui no meu time, não tem como tirar. E outro nome também, vou até comprar aqui, não tem por que não tá no time, Matheus Pereira. Última rodada não foi tão bem, mas garantiu ali até 5 pontinhos sem ter participado de gol nem nada, foi um empate de 0-0. Então acho que essa rodada aí tem grandes chances de
reencontrar com o gol e tudo mais. Se for pegar ali algumas estatísticas do Matheus Pereira jogando em casa, quase 3 finalizações, quase 3 desarmes, então pontua muito bem com a média básica. Isso é muito bom pra gente. A gente quer esse jogador que tenha potencial de gol, mas que também participe de média básica. Então vai estar no time. Outros bons meias. Neymar. Santos não vem tão bem, mas fez entre aspas, um bom jogo contra o Inter. Santos pressionou, criou bastante. O Neymar foi um cara aí que 9 pontos sem ter participado de gol, né? 9 pontos só ali de média. Se for pegar ali de uma rodada, só teve scout positivo pro Neymar. Finalização, falta, então Santos precisando vencer. Pega um Sport que também precisa vencer, então pode ser um jogo de gols aí. Acho que o Neymar tem chances de participar. Alan Patrick fez gol contra o Santos. O Internacional é forte em casa, né? A última rodada que jogou em casa que o Alan Patrick fez 14 pontos. É um bom nome para a rodada também. Dá para ficar de olho em alguns jogadores aqui do Botafogo também, né? Savarino, Montoro também são boas opções contra o Corinthians. O próprio Maurício do Palmeiras, né? O próprio Maurício também aí, 2 boas pontuações, tem participado de gol. Então, é um bom nome para ficar de olho também. Meias do Bahia. É sempre difícil escalar um meia do Bahia, por mais que a gente tem um confronto muito favorável contra o Juventude, só que acaba que a gente não sabe quem vai ser o cara do Bahia que vai imitar. Se é o Everton Ribeiro, o Cauli e tal. Então eu não vou indicar ninguém. E eu vou estar fechando o time aqui com o Neymar. Vou repetir o meio campo da última rodada. E acreditando no potencial deles, né? Laterais. Aqui, se pro ataque e pro meio a gente tem excelentes opções, aqui mais ainda. 5, 6, 7 opções boas para escalar para essa rodada. Então a gente tem, primeiro nome aqui, William. 2 rodadas seguidinhas de 10 pontos. SG, favorável do Cruzeiro. Aqui vamos passar para uma lista de SG. Cruzeiro eu enxergo como bom SG. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e o Bahia. Então são 5 opções boas SG e eu vou estar fechando aqui com o William. Então vou estar com ele no time. O William aí que tem mais ou menos uma média de quase 4.5 desarmes quando joga em casa. Então isso aí, somado com SG e às vezes com potencial ofensivo também, é excelente. Laterais do Botafogo, Vitinho, baita nome também. Média de quase 3 desarmes quando joga em casa. Olha a pontuação dele, 10, 11 pontos. Excelente nome para rodada também. Kaique Bruno, opção alternativa, mais barata, William. Excelente opção, até tem uma participação ofensiva maior do que o William. Reinaldo, baita nome para rodada também. Tem o gol, tem o pênalti a seu favor, escanteio, cobra falta. Então é uma excelente opção também. Luciano Jubá. Pontuações de laterais que jogaram contra o Juventude. William, 10 pontos. Quando o Juventude jogou fora, né? Capixaba, 10 pontos. Wesley, 15 pontos. Ou seja, foram os laterais ofensivos, laterais que garantiram um SG na rodada. Vejo o Bahia com potencial de garantir o SG. E o Luciano Jubá é um cara muito participativo. Se for ver, já tem 3 gols no campeonato, 3 assistências. Eu vou estar fechando, vai ser minha aposta ousada para a rodada como lateral aí. E acho que seriam essas opções. Palmeiras, boas opções também de lateral, mas fico com essas. William, Kaique Bruno, Flamengo, eu ia comentar o Wesley. O Wesley não tá como provável aqui, nem como dúvida. Tá ali na questão de vender ou não, então acho que tem grandes chances de não jogar. Então vale monitorar. A gente não vai ter escalação. Vitinho é uma opção, o Alex Telles e o Cobrano também são boas opções. Zagueiros do meu time aqui, como eu falei, vamos focar nesses SGs possíveis para a rodada. Então a gente tem Alexander Barbosa, uma média excelente para um zagueiro, 7 pontos. Então é um cara participativo também no ataque, né? Tem chance ali de chegar, finalizar. E além disso, desarma muito bem também. Então é uma boa opção para a rodada. Assim como o Caio, uma opção alternativa ao Alexander Barbosa. Zagueiros do Inter, Vitor Gabriel, tem boas participações ofensivas também, uma média de quase 8 pontos. Pega um Vasco em casa, que acho que o Inter também tem uma chance do SG. Próprios zagueiros do Flamengo, Léo Pereira, que fez gol na última rodada, e o Léo Ortiz são boas opções. O Léo Ortiz até sendo um pouquinho mais barato do que o Léo Pereira. Vilauba e Fabrício Bruno, 2 boas opções. Eu prefiro o Vilauba do que o Fabrício Bruno. O Vilauba para mim participa um pouco mais no ataque, já tem um gol no campeonato também. Fabrício Bruno também.
então acho que ambas são boas opções. Mas quando a gente pega aí, acho que o Fabrício Bruno tem um pouco mais de participações, finalizações, então vou estar fechando com ele aqui no meu time, o Vilauba, na verdade. Outras boas opções. Zagueiros do São Paulo, tanto Arboleda e Ferrarese. Ferrarese ali com a opção de talvez jogar como um lateral esquerdo, é uma boa opção também. Os laterais, os zagueiros do Flamengo, Léo Ortiz e Léo Pereira. E eu vou estar fechando aqui o meu time com o Alexander Barbosa, né? Acreditando no potencial desse G do Botafogo, não escalei nenhum dos laterais. Então, vou estar fechando com ele, mas tem boas opções. Goleiros, John, baita opção também para a rodada, uma média de 7 pontos. Vejo o potencial gigantesco do Botafogo desse G e, além disso, também de participar de defesas com o próprio Corinthians tentando vencer esse jogo. Outras boas opções, Cássio, né? Chance de SG, acho que não vai ser um jogo de tantas defesas pro Cássio. Rafael, boa opção também, aqui pode ter até uma certa pressão no Fluminense e pontuar bem com defesas. Mesma coisa o Rossi, né? Chance de SG e pontuar com defesas. O Everton é um bom nome, mas acabou decepcionando bastante nas últimas rodadas aí, então eu enxergo esse jogo muita pressão do Palmeiras, então acho que não é um jogo que o Everton vai ter muitas defesas, e se acaba levando o gol, acaba acontecendo o que foi nisso aqui, né? O Palmeiras pressionou o jogo, quando uma outra bola foi no gol, acabou levando o gol e ficou somente com a pontuação negativa. Brasão, como eu falei, pode ser um jogo de bastante gols, né? Bastante pressão de esporte também, então o Brasão pode ser esse cara aí de proteger o Santos, né? Na meta, então caso venha ter um SG com muitas defesas, pode estourar na pontuação. Eu gosto sempre de fazer estratégia anti-negativo, então para isso eu acabo às vezes tendo que sacrificar algumas boas opções. Então eu vou escalar aqui o João Ricardo e já vou escalar o meu goleiro reserva, que vai ser o Brasão, acreditando, potenciando aí no potencial dele de defesas. Laterais reservas, como eu escalei o Luciano Juba, minhas opções acabam sendo um pouco menores aqui. Tem o Varela do Flamengo como opção alternativa, mas se escalasse ali, por exemplo, o Reinaldo, o Luciano Juba pode ser esse reserva. Vou estar fechando aqui no esboço com o Varela no meu banco. Zagueiro reserva, vou estar fechando aqui com o Léo Ortiz. Meio de campo, meu meia reserva vai ser, vou confiar no Savarino. E meu atacante reserva vai ser o próprio Eric Puga, mencionei. Juventude cede boas pontuações para os atacantes e vai ser o nosso reserva de luxo. E para analisar nosso técnico, vou estar fechando aqui com o Rogério Ceni, né, no time, acreditando no potencial do Bahia contra o Juventude e explorar explorar isso com o técnico, né? A gente está sem tantos jogadores do Bahia no time. Boas opções também. Leonardo Jardim, boa opção para técnico também. Abel Ferreira e Felipe Luiz são boas opções também. E o próprio David Ancelotti. Leonardo Jardim, líder do campeonato, então acho que é um baita nome também. E tudo sempre vai das cartoletas que a gente vai ter, né? Vamos lá, esse aqui é o nosso time. E capitão, vou estar fechando com o Caio Jorge novamente. Terceira rodada seguida. Esperamos que ele mite novamente e nos ajude nossa pontuação. Agora vamos aqui pro nosso time do pai, né? Time esse que tá no top 3.000 do Nacional, então um time com uma regularidade absurda. E aí vem com estratégia anti-negativo no gol, indo com o Gabriel Brasão. Laterais, Reinaldo e Luciano Juba. Ferrarese e Alexander Barbosa na zaga. Ferrarese postando no SG do São Paulo, um jogador ali que jogando de lateral tem chances ali de pontuar. Matheus Pereira, Neymar e Arrascaeta. Neymar aqui apostando no ousadia como capitão e por isso ele tá jogando um reserva de luxo no Alan Patrick, uma estratégia que ele vem utilizando, né? E a gente sabe, Neymar é um cara de potencial tremendo, então se estoura ali, faz um gol, uma assistência, coisa, pode vir estourar uma pontuação e surfar nessa onda. Luciano, Caio Jorge e Eric Puga no ataque e reserva ali Luiz Araújo, Léo Ortiz e Aguirre. Esse é o time, ficamos por aqui, espero que tenha gostado. Recomende para o seu amigo e vamos em busca de mais uma mitada. Valeu, fui!